sou fascinado pela questão do luto. No começo do casamento tive uma experiência de luto, né? Nós perdemos nossa filha, seria a nossa primeira filha, né? Primeiro filho. E não tivemos um amparo espiritual, né? Um amparo pastoral, e eu não culpo o pastor. A gente sabe que muitas pessoas aí, muitos pastores vão para o ministério sem formação, sem um bom preparo. Falta ali um bom preparo, desculpe. E são jogados no ministério. Jogados no ministério. Então nos faltou isso aí. E posteriormente, né, muitos anos depois, já com os filhos grandes, né, então nós tivemos 2 filhos depois, eu fui trabalhar numa empresa, né, de segmento funerário, e ali eu vi o quanto as pessoas careciam de um pastor, de um ministro, de um religioso, para fazer aquele ofício fúnebre, né, aquele último ato. Porque, Fabrício, né, se tu fazer uma pegada rápida aqui, tu vai perceber que o ato fúnebre, o ato religioso é a única coisa que o pastor não agenda. Tem casamento na igreja, é agendado, batismo é agendado, festividade, datas comemorativas, perceba, data comemorativa, já tem o dia de fazer. É no dia tal, é no terceiro domingo do mês. Tudo é combinado, e daí tu vai lá e marca o horário. O falecimento de um membro da igreja, ou de um familiar de um membro da igreja, não é marcado hora, né? A morte é imprevisível. Então, muitas vezes o pastor está viajando, muitas vezes o pastor está num retiro, muitas vezes o pastor está em alguma atividade, está se aperfeiçoando, estudando, está de férias com a família. Muitas vezes o pastor tem que tirar férias, né? Faz bem tirar férias. E a família fica ali sem um religioso, sem um obreiro, sem um diácono, sem um pastor que faça. Isso me deixava muito condoído, eu confesso sobre isso, eu ficava muito triste com isso. Então eu comecei a estudar essa questão da morte, a questão do ato fúnebre, né? Ou seja, como é que a Bíblia, como é que a vida, a teologia encara essa questão da morte. E eu fiquei muito surpreso com a minha pesquisa, cara. Eu fiquei muito surpreso com as conclusões que nós chegamos. Eu posso dividir assim em três frentes, né? De estudo, né? E da pesquisa que fiz. A primeira é a questão da morte, a definição da morte, né? Definida clinicamente, definida teologicamente, definida pela experiência, né? A morte, pela legislação, né? Pelo correr jurídico da coisa, a morte só pode ser atestada por um médico. Mas praticamente 100% dos seres humanos conseguem dizer, não, essa pessoa está morta. A morte, então, ela é de fácil constatação. Então, a primeira frente de pesquisa, Fabrício, eu fiquei a questão da morte, né? Questões introdutórias, de definição. A segunda parte foi a questão do que eu chamei ali o ato fúnebre, que foi o que deu título ao meu trabalho, onde então a gente discutiu o que é o ato fúnebre, o que se pode fazer, o que o pastor, o ministro, né, o líder religioso, o líder cristão de uma comunidade cristã, o que ele pode, o que ele deve falar, o que ele deve fazer, como se portar, e ali eu discuti coisas muito práticas, Fabrício. Vestimenta, postura, adequação, sabe? A pessoa que faleceu pode ser o maior piadista da igreja. Não dá para ficar ali contando as piadas que ele contava, né? A te deixar um exemplo. Então a gente tratou bastante essa questão. Tempo também. Ninguém percebe, mas a família muitas vezes ela pensa que o cidadão perdeu o pai, perdeu a avó, perdeu o tio. Ele tá. Isso aí não tem hora para acontecer. Isso pode ter acontecido no final da noite, final da tarde, começo da manhã. Ele geralmente faz um velório de 24 horas, cara. Vai ficar a noite toda, essas pessoas não tomam banho, eles não comem, eles não saem ali do lado do seu ente querido. Aí vou eu lá, pastor, 40 minutos de pregação. Ah, cadê a misericórdia com essas pessoas? Cadê a misericórdia com essas famílias, o respeito? 50 minutos falando. Tá tudo pertinente, tá por dentro da Bíblia, tá pregando, tá ali trazendo uma palavra, mas que conforto espiritual. Então, assim, eu trabalhei muito a questão do conforto espiritual. E a objetividade. 15 minutos também tá adequado, 10 minutos. Converse com a família. Às vezes a família também quer um culto. Às vezes a família, não, ó, o pai foi o fundador da igreja lá, tu sabe, né, pastor? O pai era isso, o vô era isso, não, ó. A gente quer que o pessoal da igreja, então, vê com a família como é que é. Quem comanda isso é a família. Lá na igreja, lá nas atividades, é o pastor que convida o pregador, é o pastor que escala, ou a diretoria da igreja, tá tudo certo, nada de errado. Mas ali, embora seja oficiado por um pastor,
é um serviço da família, é um serviço para a família que decide. Essa, então, e foi onde foi mais extenso, né, Fabrício, a minha pesquisa. E, por fim, a terceira parte dessa pesquisa que eu fiz, né, essa foi a minha monografia, né, em Ciência da Religião, foi a questão do que eu chamei a pastoral do luto, a poimênica de luto. Ou seja, o que o pastor pode e deve fazer, e daí eu estendo isso à comunidade, né, o que a comunidade, os irmãos podem e devem fazer com aquela família, com aquelas pessoas que estão enlutadas. Porque ali na hora, o velório, né? O tradicional é que um velório de 24 horas, né? Então que sempre seja a madrugada dentro. E a família tá ali, as pessoas vão, passam a noite, organizam ali coisas para comer, muitas vezes a família dá um apoio, um suporte, né? Tem um salão, tem um espaço ali para quem viajou para poder descansar, tudo ok. Mas e daí depois? Aí depois a família vai embora, os amigos e familiares de longe vão embora, o pastor, a comunidade segue com as suas ocupações, tudo ok, tá tudo certo. Mas e aquele familiar enlutado, como é que ele vai seguir a vida? Como é que ele vai seguir? Então, o que a igreja pode fazer? O que o pastor pode fazer? O que dá para dizer? O que deve ser feito? Então, essa foi a minha terceira frente de pesquisa. Não sei como é que tu quer começar, tu quer ir. A gente comece um por um desses tópicos aí. É tu que manda, Fabrício. Tu que Não, manda aí, meu amigo. fica à vontade. Eu quero que você fale para a gente a respeito do que você viu em relação a esse assunto que é pouco tratado na igreja, ok? A única certeza, né, que a pessoa tem dentro da igreja é que um dia ela vai morrer. Ela não tem É certeza se ela vai verdade. chegar no ministério, ela não tem certeza se ela vai continuar na igreja ou não, ela não tem certeza se ela vai casar ou não. Uma coisa ela vai ter certeza, dentro ou fora da igreja, uma hora ela vai morrer. E que curioso isso aí, né, Fabrício? A morte ela traz, né? Pegando esse teu gancho aí da certeza. Isso é uma frase clássica, tá? Isso aí eu tenho certeza que você está nos ouvindo. Alguém já disse isso aí, às vezes até nem nesse contexto, né? Às vezes até um contexto ali de especulação. Ah, será que eu vou conseguir essa promoção? Será que eu vou conseguir esse emprego? Será que eu vou ser sorteado nessa premiação? E alguém ali, né, alguém mais experiente vai dizer, não, a única coisa certa na vida é a morte. Mas que curioso, Fabrício, porque é a única coisa certa e nós, de alguma forma, não nos preparamos para isso. Quantas famílias, quantas pessoas a gente conhece que tem um jazigo familiar ou tem uma unidade ali comprada, reservada num cemitério? Quantas pessoas já têm ali no seu testamento, quando eu falecer, eu quero ser cremado, eu quero ser sepultado? Salvo, né, pessoas que estão ali já lamentavelmente lutando contra a morte, né? Estão ali numa situação delicada e em um determinado momento se pensam nessa possibilidade. Mas às vezes as pessoas não pensam. E que curioso, as pessoas fazem seguro dos seus carros, fazem seguro de suas casas, e tá certo, né? Realmente tem que fazer. Mas é possível fazer seguro do meu carro, pagar ali 10, 15 anos de seguro de carro e nunca precisar. Mas a vida, O seguro de eu vida, posso. um dia alguém vai ser beneficiado com ele. É isso, não, eu falo até a previsão, né? Também o seguro de vida, mas a previsibilidade, não. Eu vou comprar uma unidade, um jazigo, um lugar para quando eu falecer ser sepultado, porque certamente eu vou morrer. Não há essa preocupação. E a morte, ela traz, cara, Fabrício, meu querido, você que nos ouve, ela traz essas dificuldades, ela traz esses paradoxos. É a coisa mais natural que nós temos. É a coisa mais natural, é a coisa mais inerente, né? Tem aquela outra frase, deve ter ouvido também, Fabrício. Para morrer basta estar vivo. Então tá todo mundo vivo, todo mundo que tá me ouvindo, todo mundo que tá nos ouvindo aqui, todo mundo que tá nos acompanhando, eu, Fabrício, tá todo mundo vivo. Então nós somos elegíveis para morrer. Nós temos a condição mínima, básica, o requisito mínimo, né, para morrer, que é estar vivo. Então é Requisito uma coisa mínimo. natural, é o requisito mínimo. Você lembra, tu que trabalha, né, que trabalha com informática, né? Tem ali, vou instalar aqui esse sistema operacional. Daí tem ali os requisitos mínimos, né? É. A Qual é o morte requisito também. mínimo para morrer? Tá A, vivo. a Tá morte, vivo. a morte também. Ela pega o manual dela, assim, fulano de tal, requisito mínimo, tá vivo, tô indo lá. E daí cabe a gente, né, também fazer a nossa parte, cuidar da saúde, né, não se expor, né? Mas Deus sabe a hora de cada um, né? O Senhor contou os nossos dias. E falando, né, então,
essa pegada cristã, bíblica, teológica, que é a nossa área, né, Fabrício? A gente gosta de falar muito sobre essas coisas. Conversamos tanto sobre Bíblia aquela vez, né? Quem quiser acompanhar a nossa conversa, como é que faz sobre isso? Só dá um clique ali, né? Só ali, ó. Só dá um cliquezinho ali. Lá, Vai ouvir nossa. a hora que eu fiz assim no início, tem um cardzinho. Agora não vai Aham, aparecer, mas deve ter um símbolozinho de I, de informação ali. Você aham. clica lá, Clica vai ali. aparecer, você vai lá na entrevista Vai, dele. e vai ouvir aqui nosso bate-papo. E a gente conversou bastante sobre Bíblia. E deixa eu falar, vocês que estão nos acompanhando e nos dão a honra da companhia, já parou para pensar que a razão da nossa salvação, de tudo que a gente experimenta na vida cristã, as coisas boas, as coisas assim que não são tão boas, né, mas fazem parte de uma caminhada cristã, né? Você que de repente está chegando agora na vida cristã, veio para Jesus agora, seja muito bem-vindo, faça parte desse time vencedor que é o time de Jesus, mas vou te adiantar e vou te dizer, nem tudo é mar de rosa, nem tudo é bom. C.S. Lewis, um grande escritor, dizia, olha, se você quer uma vida boa, se quer uma vida tranquila, se quer uma vida feliz todo o tempo, não te recomendo o cristianismo. Te recomendo uma garrafa de vinho do Porto. O cristianismo é luta, é dificuldades, é sofrimento, mas também é vitória, é conquista e é vida eterna com Jesus. Mas já paramos para pensar? Fala aí, Fabrício. Quando você fala de morte, a gente para também e analisa uma coisa, né? Fala. Quando a pessoa ela não tem uma crença ou não tem um apego religioso, não sabe o que vai acontecer com ela, né? Ah, mas você sabe o que vai acontecer? Assim, segundo o livro que eu leio, segundo a fé que eu professo, eu sei o que vai acontecer, né? Então, eu vejo assim, uma pessoa que está longe das verdades de Deus, ela não se preparar para a morte é porque ela está apegada nessa vida e é um direito dela. Agora, Uhum. nós que sabemos como as coisas vão acontecer e sabemos o que pode acontecer, nós não estamos preparados. E aí eu vejo um problema. Porque não tem sido ensinado isso. Né? Falta ensinamento. Eu vi uma vez um pastor falando que nós estamos. Como que é que ele falou? Cara, eu esqueci, mas a analogia que ele falou que é o seguinte: o quanto de ansiedade você tem para conhecer o seu lar celestial, mostra o quanto da vida terrena existe em você. Ou Hum. seja, se você tem uma vida, se você nunca se preocupou como vai ser sua vida pós-morte, significa que você está muito preso aqui. Agora, se sua visão é totalmente voltada para as coisas do reino, para onde você vai ficar, aí a morte, pandemia, dificuldade, nada disso vai importar. Mas não é pregado isso. Não é ensinado isso. Bom ter sentido. Infelizmente. A gente é ensinado a ficar nessa terra mesmo. A gente não é ensinado que vai morrer, vai precisar passar por esse processo. Por isso, o que está faltando é ensinamento. E essa foi bem a proposta do meu trabalho, da minha pesquisa, servir de um encorajamento para os colegas, pastores, teólogos, para a comunidade em geral, meio acadêmico também, já que foi um trabalho, né, um trabalho para a faculdade, né, para minha licenciatura em Ciências da Religião, pudesse servir para que se falasse mais nesse assunto. A morte ela é constrangedora. Uma das coisas que eu me deparei, até foi num dos livros que a gente usou, sobre bioética, né, que foi uma das bibliografias que eu usei, fala que a morte é constrangedora, e a prova disso é que os cadáveres, os corpos, eles são retirados pelos fundos do hospital. Claro, você parece meio poético, meio, né, meio a opinião de alguém que ali está filosofando, mas se for dito por um teólogo, né, formado com especialização em bioética, dizendo a morte é tão constrangedora que tem que tirar os corpos pelos fundos, de tão vergonhoso que é para a medicina não salvar. E daí então a medicina não vai dizer o que é morte, ela vai dizer não, é um corpo que parou de funcionar. É um organismo, é um sistema que está ali em operação e ele daqui a um pouco parou de funcionar. Mas às vezes para de funcionar e o médico ali, o especialista, o, o clínico que está ali junto consegue recuperar e a pessoa volta à vida, né? Fala não é a ressurreição, né? Mas as manobras de ressuscitamento, porque ressurreição é com Jesus. Então a ciência não consegue explicar o que é a morte.
E o dia que a ciência explicar o que é a morte, certamente deixará de ser ciência. Então a bronca fica para nós teólogos aí, Fabrício. Nós temos que explicar o que é a morte. E a morte, daí tu falou da morte eterna, da morte espiritual, a morte física é a separação da energia vital que Deus coloca em nós, né? Puxa, que coisa mística, energia vital, né? Só para que as pessoas que estão nos acompanhando entender, né? Mas é ali o que nos mantém vivo e nós cremos que isso vem de Deus, é Deus que sopra a vida dele em nós. E quando morremos, há uma separação, então, e o nosso corpo fica sem essa força, sem esse poder vital que nos anima, que nos dá o fogo de vida. E aí o que fica é um corpo, né? Um cadáver. O que fica ali é um ser sem vida. Deixa eu te falar, cara, e uma coisa que me surpreendi também na minha pesquisa, isso foi num livro que não tem nada a ver com a pegada, que é um livro que por acaso eu estava lendo na época, e que é um livro do Justo Gonzalez, um historiador, né? Um dos maiores autoridades, né, de história da igreja. É o livro uma breve introdução às doutrinas cristãs. Por acaso eu estava lendo esse livro paralelo aos livros da pesquisa. E lá pelas tantas, quando ele toca num ponto ali delicado, ele diz que o sistema de governo da igreja primitiva, lá nos primeiros anos do cristianismo, quando o cristianismo foi para Roma, aquela questão ali nos primeiros, né, as primeiras épocas da igreja, quando a igreja então passa a congregar em salas e não mais em casas, em templos, né? Bem ali naquela transição com Constantino, a igreja adotou o sistema de sociedades funerárias. O que é isso? Eram casas ali mortuárias onde as pessoas pobres faziam seus funerais. Então, ele não explica muito bem como era, e eu também não achei muito material, mas basicamente eram casas, eram associações, que quando alguém morria, alguém ia lá, dava um banho naquela pessoa falecida, outra pessoa vestia, outra pessoa providenciava uma sepultura, outra pessoa providenciava uma roupa, outra pessoa, outra família providenciava alguma coisa para comerem ali, né, para velarem, né, para poder fazer uma refeição ali enquanto velavam, né? Outra pessoa se encarregava de dar o aviso, né? Imagina, não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha, né? A pessoa ia, se encarregavam outros de convidar e dizer, ó, oh, morreu o fulano, o cidadão. Então a igreja adotou esse sistema para a sua administração. Então vê que a gente está muito ligado com essa questão da morte. Eu vou voltar até um pouco na história, um pouco mais além, um pouco mais aquém, na verdade.